Glória a Deus, estão prontos? Com a Bíblia aberta? Vou começar a parte da introdução e já nós vamos ler esse texto, tá bom? Dezembro já está do meio para o final e sem dúvida, essa é a melhor época para nós refletirmos sobre Jesus, não é verdade? Estão querendo roubar da igreja, roubar de nós essa alegria de celebrarmos o nascimento de Jesus Cristo, mas o Senhor não vai permitir isso e nós também não permitiremos. Então esse mês de reflexão sobre Jesus, ele é muito importante. É importante também nós lembrarmos que 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías anunciou a sua chegada. A gente não tem muito noção do quanto dura 700 anos, porque a gente vive aí 70, no máximo 100 anos nós vivemos, mas imagina, 700 anos antes, Isaías profetizou o nascimento do Messias, profetizou que ele seria crucificado, que ele redimiria o seu povo, como a palavra de Deus é poderosa, desde o Gênesis. Tudo aponta para Jesus Cristo, tudo aponta para a sua chegada, para a sua grandeza. Então Isaías anunciou que ele chegaria e o seu reino seria um reino grandioso. Isaías também falou da excelência do seu nome. Quando nós vemos em Isaías capítulo 9, verso 2, eu pedi para projetar na tela. Você pode manter aí o 61, mas nós vamos ler na tela, Isaías 9, 2, depois os 6 e o 7. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será, vamos todos nós lermos, será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é maravilhoso conselheiro, porque ele é a fonte de todo conhecimento. Paulo fala sobre isso, grandeza e profundidade do conhecimento e da sabedoria de Deus. Toda a sabedoria se encerra em Jesus Cristo. Ele é Deus forte, porque Ele é Deus onipotente, e para Ele não existe nada difícil. Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele consola, Ele transforma, Ele corrige, Ele exorta, Ele anima, Ele redime. Ele é maravilhoso. Ele é o Pai da eternidade, pois Ele sempre existiu. E Ele é o príncipe da paz, pois através do seu sangue nós fomos reconciliados com Deus. Ele nos deu paz com Deus, mas Ele também nos dá a paz de Deus. Glória a Deus. Você pode aplaudir esse Senhor? Você pode aplaudir? Oh, meu Deus! Nós precisamos cada dia honrá-lo mais, que essa noite nós saiamos daqui com o nosso coração inflamados de amor pelo nosso Jesus. Que o primeiro amor nessa noite venha borbulhar no nosso coração, nós saiamos daqui mais apaixonados por Jesus do que nós já somos. Nós temos que lembrar, às vezes, quando se fala em Natal, a gente pensa muito no menino, né? No bebê, enfaixado em panos, colocado na manjedoura, e de fato ele nasceu assim, mas ele é o mesmo que criou o universo. Tudo que existe de eternidade a eternidade foi criado por Ele e é sustentado nele. De geração em geração, Ele manifesta o seu poder em favor do seu povo. Agora nós vamos para Isaías capítulo 61. Se puder dar um pouquinho de retorno para mim aqui no púlpito, que eu estou forçando um pouquinho a voz, por gentileza. Se der um pouquinho de retorno aqui, vai me ajudar. Nós vamos ler esse texto maravilhoso.
O Espírito do Senhor Deus, muito obrigada, está ótimo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que estão em Sião, sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Amém. Então, Isaías profetizou a respeito da vinda do Messias, meus irmãos. Aquele que seria entre nós a revelação maior do Pai Celestial. E nessa noite nós estamos aqui para proclamar que esta profecia se cumpriu. Isaías, tudo que foi profetizado sobre Jesus Cristo pelos profetas, todas as profecias, sem exceção, elas se cumpriram, porque Ele veio, de fato Ele veio. E esse texto nos fala grandes verdades a respeito de Jesus Cristo. O Evangelho de Lucas, capítulo 4, registra que Jesus, ele entrou na sinagoga num sábado. E ao entrar na sinagoga foi dado a ele o rolo, né, do livro do profeta Isaías. Ele abriu nesse texto e ele leu, e ao final da sua leitura, ele disse assim: hoje se cumpriu essa escritura. Jesus leu e disse: o Espírito de Deus está sobre mim. O mesmo texto ele leu e ele confirmou: hoje se cumpre essa escritura. Ou seja, o próprio Jesus confirmou que ele era o Messias esperado. Então, na plenitude dos tempos, verdade consagrada e confirmada pela história, ele veio, nascido de mulher, sob a lei, para ser o nosso Redentor. Ele nasceu numa manjedoura, morreu numa cruz, mas hoje ocupa o trono da eternidade. Ele é o cabeça da igreja e ele é o Senhor de tudo aqui. Sua presença é real neste lugar. O seu agir é poderoso, o seu agir é dinâmico, ele tem interagido conosco, ele tem nos sustentado, ele tem nos empurrado para frente, tem nos incentivado e nos fortalecido em conquistas para o seu reino. Ele é o cabeça dessa igreja e assim o será para sempre, até que ele volte. A sua presença tem nos marcado a cada dia, a cada encontro, a cada resposta. Nós temos experimentado da presença de Jesus Cristo neste lugar. Ele é o nosso sustentador. Glória a Deus. Jesus veio como pregador, porque ele diz: o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que ele me ungiu para pregar as boas novas. Ele veio para proclamar as boas novas de vida eterna. Ele veio proclamar o perdão de Deus. Ele veio proclamar salvação. Quando nós lemos o Espírito de Deus está sobre mim, não significa que Isaías está dizendo o Espírito de Deus está sobre mim. Não, Isaías está dizendo que o Espírito de Deus está de fato sobre o Messias, sobre Jesus Cristo, o qual ele está profetizando nesse texto aí do capítulo 61. E em seguida diz: enviou-me a curar os quebrantados de coração. O Evangelho de Cristo, meus irmãos, nós vemos isso no nosso dia a dia ministerial. O Evangelho de Cristo tem cuidado com o nosso coração. Por quê? Porque é dele que procedem as saídas da vida. Um coração tratado, um coração curado, um coração liberto por Jesus, ele é uma fonte de vida.
Ninguém é indiferente a uma pessoa que tem dentro do seu coração uma fonte de vida. Aonde ela chega, ela influencia. Aonde ela chega, ela impacta e as pessoas são transformadas através da convivência com ela. Por isso que há tanta batalha espiritual para que o nosso coração esteja sujo, esteja quebrado, esteja cheio de mágoas, esteja cheio de dificuldades, porque uma vez que o nosso coração esteja dessa forma, nós não conseguiremos resplandecer nessa terra a glória que Jesus Cristo colocou sobre nós. A glória da sua presença acaba sendo ofuscada. Então o evangelho o Senhor Jesus trouxe as boas novas de salvação, em primeiro lugar, para limpar o nosso coração, purificar o nosso coração. Provérbios 15:13 diz assim, que o coração alegre aformoseia o rosto, ou traz formosura para o rosto, mas a tristeza do coração abate o espírito. Se por um lado, o coração cheio de alegria, cheio da alegria que vem de Deus, traz formosura para o rosto, igualmente é no coração que a tristeza se instala. É lá no coração. E esse evangelho de Cristo nos foi dado para que o nosso coração fosse cuidado. Ele toca na essência da nossa vida. O evangelho tem o poder de tocar a intimidade do nosso ser, onde a Bíblia chama de homem interior. E esse evangelho tem o poder para trazer cura, transformação, restauração, para que de lá, de fato, possa nascer e proceder rios de água viva. E eu te pergunto nessa noite, como está o seu coração? Como está o seu coração? A cada dia as pessoas vivem mais solitárias, mais sozinhas. Os relacionamentos hoje são muito superficiais. A gente fala de tudo. De tudo, de todas as frivolidades. As redes sociais vieram para potencializar isso. Mas a cada dia as pessoas estão menos humanas, menos sinceras, menos transparentes. A gente, quando lida com aconselhamento, às vezes de casais, no meu caso, aconselhamento de mulheres, como é difícil a gente instruir a pessoa a falar a verdade para o cônjuge, a ser transparente para com o cônjuge. Como é difícil um pai, uma mãe ser transparente para com os seus filhos. Por quê? Porque a nossa cultura, o nosso ambiente hoje tem sido um ambiente que tem enchido o nosso coração de iniquidade, enchido o nosso coração de coisas que desagradam ao Senhor. Quando nós falamos, crentes, vamos orar, vamos buscar a face do Senhor, há uma dificuldade, há uma luta muito grande, porque depois que se passa de 5 minutos de oração, já não conseguimos mais, não temos mais nada para falar. Por quê? Porque falta transparência. Nós estamos perdendo essa habilidade de sermos sinceros, de sermos humildes, o hábito de se ajoelhar também. Hoje em dia, nós não fazemos mais isso, e nós precisamos resgatar esse hábito de chegar diante de Deus, dobrar os nossos joelhos em oração, em adoração, de forma sincera, de forma pura. Por quê? Porque o nosso coração precisa ser limpo pela presença de Jesus Cristo. Quando nós lemos Provérbios 23, 26, não sei se vai dar para projetar. Olha uma palavra do Pai Celestial. Dá-me, filho meu, o quê? O teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Observe, igreja,
Como que para Deus o nosso coração é extremamente precioso? Como? Sabe por quê? Porque o pecado adoece. O pecado pode levar uma pessoa a agir como louco. O pecado é algo que desfigura aquele que se diz filho de Deus. E quando nós perdemos esse zelo de sermos transparentes com o Senhor e abrirmos diante dele o nosso coração, quando o arrependimento não faz mais parte das nossas orações, quando as nossas orações se tornam principalmente para pedir e não para reconhecer a própria dificuldade, o pecado começa a tomar conta. E começa a endurecer o nosso coração. Davi falou: se eu acolher no meu coração a iniquidade, o pecado, o Senhor não olhará para mim. Nós precisamos tratar como prioridade, buscar em Deus um coração puro, um coração limpo. É o Evangelho de Jesus Cristo que nos capacita a andar em retidão. É o Evangelho que nos ensina a fazer o que é certo. Ele veio para restaurar, para curar aqueles que estão quebrados pelos dramas da vida. Ele veio para curar aqueles que foram arruinados pelo pecado, que foram escravizados pelos vícios, foram esmagados pela opressão maligna. É maravilhoso a gente entender e ter essa revelação do quanto o Pai Celestial se preocupou conosco a ponto de enviar Jesus Cristo com essa missão, trazer o Evangelho para curar e restaurar o coração quebrantado, o coração que foi arruinado, o coração que sofre, o coração que sangra. Quando eu fico meditando na minha caminhada ministerial e eu fico pensando em quantas histórias que eu já ouvi ali na mesa de aconselhamento. E depois de um tempo caminhando com a pessoa e aplicando o Evangelho e aplicando a palavra, até ontem mesmo o pastor Hamilton estava falando comigo sobre isso. Falou: olha, pastora, quando a pessoa precisa liberar perdão, deixa ela orar. Você vai ver que ela não vai conseguir falar. Ele me instruindo, ela não vai conseguir falar aquilo que realmente a magoou e esmagou o coração. Então você, como pastora, repreende esse espírito, repreende e fala para a pessoa confessar. Você vai ver que ela vai conseguir orar. Mas batata, na parte da tarde, isso já aconteceu. Glória a Deus. Por quê? Pelo poder do Evangelho. Pelo poder do Evangelho. A pessoa chega esmagada, chorando, por causa de uma série de dificuldades, por causa do pecado de outra pessoa. Talvez você esteja enfrentando, meu irmão e minha irmã, traição. Talvez você carregue no seu coração o pecado que o seu pai cometeu contra você. O pecado que a sua mãe cometeu contra você. Talvez abandono. Uma das histórias que muito me marcou, muito, mas muito me marcou mesmo. Certa vez eu vi uma vizinha. Isso, eu era muito criança. E um menino muito lindo, loirinho e muito peralta, mas bem pequeno. E ela amarrou o menino no pé de goiaba e surrou esse menino com um fio de ferro. Nunca mais eu esqueci da cena. O menino amarrado, ele tremia, chegou uma hora que ele não gritava mais, ele só tremia. E a mãe surrando. Que pecado! Jesus morreu na cruz para te curar. Você que passou por tamanha atrocidade, por tamanha dor. Talvez teu pai tenha te tocado indevidamente e tenha te invadido e Satanás tenha usado a vida dele. E ele pegou esse pecado imundo e deixou dentro do seu coração.
E eu quero te dizer nessa noite, Jesus Cristo veio por sua causa. Jesus Cristo veio para curar o teu coração. Jesus Cristo veio para te libertar. Jesus Cristo veio para te transformar. Não importa a dor que você guarda no seu inconsciente, desde o período de gravidez, a rejeição, não importa o que você ouviu, se você soltar esse pecado e entregar para Jesus, e falar: Jesus, tem misericórdia de mim, Ele vai te curar, Ele vai fazer o que o psiquiatra não faz, Ele vai fazer o que o psicólogo não faz, Ele vai te dar o prazer que o sexo não te dá, que os vícios não te dão, que a bebida, que a droga, que a pornografia, tudo isso são amarras que Satanás tem jogado, tentando te amarrar para te levar para o inferno. Mas Jesus Cristo veio para desfazer as obras de Satanás, te libertar, te curar. A obra dele é suficiente. Ele veio para curar o quebrantado de coração. Ele veio para libertar, para restaurar, para dar novo valor, nova dignidade para aquele que carrega a dor do pecado de outras pessoas. Muitas vezes quando a gente fala sobre pecado, a gente fica pensando muito no nosso pecado, muito no nosso. E sempre o Espírito Santo me ensinou isso. Um dia eu perguntei para uma irmã e eu falei: irmã, você crê que o sangue de Jesus é poderoso para perdoar o seu pecado, limpar o seu pecado? E ela disse: sim, eu creio. Eu falei: o mesmo sangue que limpa o seu coração do seu pecado, ele também limpa o pecado que o seu pai deixou dentro de você. E nós vamos orar agora e Jesus Cristo vai limpar. E hoje eu tenho o prazer de conviver com essa irmã envolvida no Connect, alegre, trazendo outras pessoas diante dos meus olhos. Eu vi e tenho visto o que as boas novas trazidas por Jesus Cristo têm feito. As boas novas é o que a humanidade que sofre precisa ouvir, e é o que você precisa ouvir nessa noite. Ele veio para proclamar libertação aos cativos. Ele veio, diz aí o verso, está no final do verso 1, que ele veio para proclamar libertação aos cativos. Você já viu uma pessoa amarrada? Você já viu espiritualmente amarrada? Ela não consegue avançar em nada do que ela faz. Essa pessoa até conhece as boas novas do Evangelho, mas ela não consegue usufruir das bênçãos que essa boa nova do Evangelho traz. É curioso isso. Quando nós lemos o relato que está no Evangelho de Lucas, capítulo 13, a partir do verso 10, nos conta que Jesus estava na sinagoga, era sábado, e ele viu ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Ela andava encurvada há 18 anos, e ela não podia se endireitar. E Jesus a viu, Jesus a chamou, impôs sobre ela as mãos, e ela imediatamente foi curada. E o que aconteceu? O chefe da sinagoga ficou indignado, porque Jesus operou essa cura no sábado. E aí Jesus respondeu e chamou esses homens de hipócritas e disse: se você no sábado alimenta o seu jumento, solta as amarras do seu jumento, permite que ele se alimente, que ele toma água. Se você faz isso, por que eu não deveria curar esta filha de Abraão, mesmo sendo sábado? Olha que interessante, igreja. Essa mulher, ela não era uma mulher estranha. Ela era conhecida. Ela já estava na sinagoga há 18 anos. O próprio Jesus Cristo a chama de filha de Abraão. Porém, ela estava algemada, ela estava cativa, ela estava presa a uma situação sobrenatural que fugia do seu controle. E olha que maravilhoso.
nós meditarmos nessa passagem, porque de fato Jesus veio para libertar. Ele veio para quebrar algemas, Ele veio para tirar amarras, Ele veio para proclamar libertação aos que estão aprisionados, sofridos na vida, para aqueles que não conseguem sair do lugar. Essa mulher estava amarrada há 18 anos, uma situação de sofrimento que perpetuava diariamente. Todos os dias, quando ela tentava se levantar, ela se encurvava novamente, ela não conseguia romper. E é interessante como as dores que a gente carrega, dia após dia, ela se comunica conosco. Tem fatos que aconteceram na nossa vida lá no passado, mas eles se manifestam todo dia. Como que eles se manifestam todo dia? Trazendo tristeza. Você já falou com uma pessoa, fala assim, nossa, você está tão triste, por quê? Ah, eu estou arrasada, mas eu nem sei por que eu estou tão triste. Quem já conversou com alguém assim? Fala, eu nem sei, porque eu estou com uma angústia. E às vezes aqui no momento de oração, a gente fala, mas você está angustiado porque, ai pastor, eu não consigo nem falar. Nesses casos, sem dúvida, é a dor lá do passado, de anos atrás, que está se comunicando ainda hoje, trazendo angústia, vergonha, e a pessoa que carrega essa dor, que carrega essa limitação, tudo que ela tenta fazer, até vai um pouco e depois aquilo desmorona. Ela se casa, vai bem, fica feliz, está animada, ora, pede oração. Daí um pouco o casamento está em crise e acaba. Ela abre o negócio, vai e ora e ela acha que agora vai, dali um pouco o negócio quebra. E vai e ela não consegue se relacionar e ela não consegue romper. E quando nós paramos para meditar sobre isso, e hoje eu pensando sobre isso, a boa nova do Evangelho, igreja, não pode só estar na nossa mente. Essa boa nova do Evangelho, ela tem que estar pulsando no nosso coração. E quando vem essas situações, essas dores, onde isso nos abate, nos enrijece, nós devemos nos posicionar como aqueles que foram salvos e comprados e alcançados pelo Evangelho da graça de Deus, e dizermos para nós mesmos, e principalmente para Satanás, você não tem mais espaço na minha vida, você não tem mais liberdade na minha vida, eu te repreendo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, nós precisamos voltar a fazer uso da ferramenta do jejum. Porque há dores, há problemas que são tão difíceis e desorganiza tanto a nossa mente, que somente com o período de jejum e oração, para que isso seja quebrado, seja rompido, e nós precisamos voltar a valorizar essas ferramentas. Para quê? Para que você consiga liberar perdão, para que você consiga se perdoar, para que você consiga se ver como Jesus te vê. Pensa numa oração poderosa que a gente precisa fazer. Senhor, me ajude a me ver como o Senhor me vê. Me ajuda a ver quem me feriu como o Senhor a vê. Como é poderoso quando nós começamos a orar por quem nos feriu, igreja. Como é poderoso. Não existe amarra que suporte uma oração por aquele que nos ofende. Nós precisamos voltar a praticar o Evangelho. Quem foi que disse, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem? Quem foi que disse? Jesus Cristo. Está no Evangelho de Jesus Cristo, em Mateus. Nós precisamos voltar
voltar a vivenciar e a praticar as instruções contidas no Evangelho. Dias atrás, lá na intercessão, na oração que começa às 19 horas no culto de quarta-feira, tem a sala de oração ali em cima, aberto para todos. E a intercessão às 19 horas está lá. E nós oramos para uma moça, talvez ela até esteja aqui. E havia uma perseguição muito grande no trabalho dela, e a pessoa que a perseguia a envergonhou publicamente. E ela pediu oração, o pastor Dilson a ungiu, e ela não conseguia contar para a gente, a lágrima caía. E ela falou, amanhã nós vai ter uma reunião novamente, eu tenho que estar lá, essa pessoa vai estar. Você pode levantar, tem coragem de levantar a mão? Que eu não pedi autorização para você, foi você, né, querida? Levanta a mão assim para glorificar o teu Deus, aquele que te defende e te protege. Glória a Deus. E pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Nós oramos, orientamos ela, ora agora pela pessoa que te persegue, fala o nome dela, ora, ela vai ser salva, ela vai ser transformada, ou Deus vai tirar ela de lá. O que Deus fez? Deus tirou a pessoa de lá. A verdade veio, a vergonha foi rompida, porque a filha de Deus foi humilde em orar por quem a perseguia. Oh, que bênção! Nós andamos brigando muito, gente, guerreando pouco. O briguento, a briguenta, se dirige a pessoas, mas o guerreiro da oração se dirige ao diabo, o repreende e ele tem que fugir. É assim que funciona. Amém, igreja? Jesus é o médico dos médicos, ele deu vista aos cegos, curou os surdos, ele devolveu a voz aos mudos, purificou os leprosos, levantou paralíticos, ressuscitou mortos. E eu quero te perguntar, o que te impede de crer no poder de Jesus Cristo? O que te impede? Há muita gente enferma no corpo e na alma. Jesus é um médico para quem não existe doença incurável, para ele não existe problema insolúvel, para ele não existe causa perdida. E hoje ele pode tocar e fechar as feridas que sangram dentro de você. Jesus expulsou daquela mulher um espírito de enfermidade. E eu estive meditando sobre esse espírito de enfermidade. Existe uma entidade maligna que realmente oprime na área da saúde, mas existe também um espírito interior. Há pessoas que tem esse espírito enfermo, elas vão aos médicos, elas fazem uma bateria de exames e não encontram nada. Essa pessoa tem sintomas de dores, toma remédios e nada resolve. Isso é um caso de enfermidade e só existe uma forma para que esse espírito saia pela autoridade do nome de Jesus Cristo. Provérbios 18:14 diz que o espírito do homem o sustenta na doença, mas se seu espírito estiver abatido, quem o levantará? Ou seja, o ser humano é constituído de corpo, alma e espírito. O médico, ele incentiva o paciente a confiar no tratamento, a obedecer o tratamento, e ele chega a dizer, a animar esse paciente e fala, olha, se você continuar abatido desse jeito, você vai atrapalhar até mesmo o funcionamento dos remédios. Os remédios não vão funcionar para você. E isso quer dizer que a cura e a melhora da pessoa dependem também do seu estado de espírito. Ou seja, se uma pessoa ela está preocupada, se ela está tensa, está desacreditada, o próprio corpo vai reagir conforme o seu espírito. Se o seu espírito estiver fraco, o seu corpo também será fraco, pois há uma ligação inquebrável entre corpo e espírito. E o que eu quero te incentivar nessa noite? Não permita que as situações externas abalem a sua fé.
É a sua fé que vai manter forte o seu espírito. E nessa noite, eu quero em nome de Jesus profetizar, e eu creio mesmo, que Deus está fortalecendo a sua fé. E ao fortalecer a sua fé, você vai vencer, porque tudo é possível ao que crê. Por isso que eu estou falando do que Jesus faz, de quem Jesus é, para que a sua fé seja fortalecida. A chave para você vencer essa doença é fortaleça o seu espírito. Como? Se apegue à palavra de Deus, se apegue em quem Deus é, medite no caráter de Deus, se lembre tudo que Deus já fez na sua vida até hoje, de tudo que Ele já te livrou, de tudo que Ele já proveu, e começa a dizer para você mesmo, a dizer para a sua alma: assim como Ele já fez, Ele fará novamente. Assim como Ele já me curou antes, Ele vai me curar nessa noite. Faz como aquela mulher do fluxo de sangue, que ela falava consigo mesma: se eu tão somente tocar nele, eu vou ser curada. Eu fico muito triste quando a pessoa fala assim: eu nem fui lá na frente que eu fiquei com vergonha. E às vezes eu pergunto: irmã, você está vindo no culto de milagres? Não estou vindo no culto de milagres. Quando você vem, sabe o que é, pastor? Olha, eu fiz isso, fiz aquilo. Por que que a pessoa não vem? Porque ela não crê, ela somente acredita. Qual a diferença de acreditar e para crer? Acreditar simplesmente não muda nada no meu comportamento. Eu acredito que Jesus é Filho de Deus. Eu acredito que Ele nasceu, que o Natal é o nascimento dEle. Milhões de pessoas acreditam que o Natal é o nascimento de Jesus. E a vida delas não muda em nada. Mas quem crê realmente se levanta, declara em fé a palavra de Deus e se move em direção ao seu milagre. Então, nessa noite, que toda vergonha, toda dificuldade seja quebrada e repreendida, em nome de Jesus. E eu quero já caminhar para o final. O verso 2 diz que o Espírito do Senhor está sobre mim para apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus veio abrir o tempo da graça. Nesse tempo, Jesus veio dizer que o Pai nos está favorável. Que Ele agora não tem mais o véu que nos separa. Que o acesso à sua presença está livre. E que toda pessoa que se arrepende dos seus pecados e entrega o coração para Jesus, essa pessoa é perdoada, essa pessoa é salva e é feita filha de Deus. E hoje eu quero dizer para você que ao ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Por muitas vezes você tem sido chamado pela palavra de Deus, mas você não se rende. Você tem um coração duro, você tem endurecido o seu coração para Jesus. Ele quer te curar, Jesus tem te atraído, tem te trazido até aqui, mas você vai até certo ponto, mas você não se entrega totalmente. E eu quero te dizer que nessa noite Ele quer te libertar, Ele quer quebrar essa amarra que tem prendido o seu coração. E hoje é dia favorável de salvação para você. Aceite Jesus Cristo. Eu vim aqui também proclamar o evangelho da salvação. O Pai Celestial tem perdão para limpar o seu pecado. Ele tem perdão para restaurar você. Ele tem misericórdia para você, mas não endureça o seu coração, porque Ele quer te libertar nessa noite. Você precisa de uma intervenção de Deus na sua mente, para te livrar da culpa, para te livrar do desânimo. Você precisa de força para perdoar. Você sabe que você tem que perdoar, mas você não tem força. Sabe por quê? Porque você precisa ser liberto. Este lugar é lugar de libertação. Você precisa dessa libertação urgente. E o Pai quer fazer isso nesta noite, para que este Natal seja o melhor Natal da sua vida, e para que o ano próximo seja
seja realmente um ano novo. Mas se você não abrir o coração para Jesus, o mesmo que aconteceu nesse ano vai se perpetuar para o ano que vem. Então, é uma chamada da palavra de Deus para você, que ainda não abriu o seu coração para Jesus. O Pai está te chamando nessa noite. O chamado é para você mesmo. Não precisa ficar pensando que é coisa da sua cabeça, não, é coisa do Espírito Santo, porque Ele te ama, e Ele quer te alcançar, e Ele quer te mudar, Ele quer te transformar, Ele quer fazer aquilo que você não consegue fazer, porque você tem até força, mas poder só Deus tem. Jesus Cristo veio para te salvar, e nessa noite Ele está te chamando. Glória a Deus. Eu gostaria que a igreja se colocasse em pé. Eu gostaria de encerrar. Depois a igreja continue lendo esse texto, que ele fala também que ele colocará óleo de alegria sobre aqueles que choram, sobre aqueles que estão de luto, e colocará uma coroa na sua cabeça, ao invés de cinzas. O que isso significa? O Evangelho de Jesus Cristo, Ele nos coroa com o poder de Deus, e os pensamentos que vêm para nos lembrar da perda, nos lembrar do sofrimento, esses pensamentos são transformados em pensamentos de esperança que vem de Deus. Então receba essa palavra no seu coração. Você também que tem enfrentado luto, o Evangelho de Jesus Cristo tem resposta para você. Ele tem para você uma nova esperança. Então nessa noite, você peça para Jesus Cristo te envolver com essa coroa, aí tirar as suas cinzas, a cinza da dor, a cinza do sofrimento, que Ele traga renovo para o seu coração angustiado. Glória a Deus. E eu gostaria agora de desafiar a igreja, se o louvor puder vir, cantar o coro do louvor dos dízimos, pastor, se puder vai ser bênção, para a gente cantar um pouquinho, enquanto eu quero fazer 3 convites, depois da palavra que você ouviu. Você ouviu nessa noite que o Evangelho de Jesus Cristo é a resposta que você precisa. Ouviu ou não ouviu? Não preciso pregar novamente, não é? O Evangelho de Jesus Cristo traz esperança para aquele que teve o coração quebrantado. Quebrantado é esmagado. Deus não é indiferente à sua dor. E Ele quer intervir hoje, aí no íntimo do seu coração. Se você tiver a humildade de vir ao altar e entregar essa dor para Ele. E entregar essa dor para Ele. A palavra do Senhor também falou para aqueles que estão enfrentando luto, que estão sofrendo, que não consegue. No meu coração também veio, a pessoa faleceu, mas você sente culpa. Você acha que você não foi bom o suficiente, não foi bom o suficiente para essa pessoa que faleceu. Você não cuidou o suficiente. Tudo isso é mentira de Satanás. E o Senhor nessa noite quer te libertar também da cura. Mas principalmente neste momento, o Senhor, eu quero chamar aqui na frente aqueles que entenderam a convocação do Evangelho da salvação. Jesus Cristo está te chamando hoje para vir de volta para os caminhos dEle. Ele tem te visto, Ele te trouxe aqui nessa noite. Você tem ouvido outros convites, mas você não consegue abrir o coração. Na hora do convite, seu coração endurece. E eu quero te desafiar nessa noite: não deixe que o seu coração endureça. Levante a sua mão, venha para Jesus, porque Jesus Cristo vai te abraçar. Ele vai transformar a sua vida, Ele vai mudar a sua história, como Ele mudou a minha história. E eu gostaria que você viesse aqui na frente. Vamos cantar? Pode cantar o coro. O Senhor é digno. A igreja vai adorando.
Quem quer vir ao altar do Senhor, vem agora. Vem trazer o seu coração quebrado. Ele veio para curar os quebrantados de coração. Ele veio, é algo poderoso que o Senhor vai fazer nessa noite. Casais também que têm sofrido porque vocês se feriram, vem aqui como casal. Casais que precisam de um renovo de Deus, que precisa de um mover do Espírito Santo de Deus. Vem pra frente, vem pra frente. Eu gostaria que a igreja toda louvasse, em nome de Jesus. Que a igreja louvasse, em nome de Jesus. Tu és digno, tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti, digno de glória. Eu quero fazer esse convite. Quem nessa noite quer abrir o coração para Jesus? Eu gostaria que a igreja fechasse os olhos e orasse. Igreja, nós precisamos aprender a mergulhar no ambiente que Deus prepara, porque Ele quer trabalhar nessa noite. E nós não podemos ficar olhando para um ou para outro, porque isso atrapalha o mover do Espírito Santo. Igreja, ore, porque essa noite é noite de salvação. É noite de salvação. O evangelho de salvação foi pregado. E eu quero perguntar nessa noite: quem quer abrir o coração para Jesus, ou voltar para Jesus, levanta a sua mão, que nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você. Só levanta a mão quem vai entregar o coração para Jesus, para eu saber quem é. Quem está entregando o coração para Jesus nessa noite? Quem está voltando para Jesus nessa noite? Quer se reconciliar? Quem quer se reconciliar? Levanta a mão bem alto, para eu conseguir te identificar. Nós vamos orar. Nós temos esse irmão que já levantou as mãos. Uma irmã, Márcia, pastor, abraça ela aqui, por favor. Mais alguém? Aproveita. É noite de salvação. É noite de encontro. O Pai, quando nos encontra, Ele promove uma liberdade tão profunda, tão gloriosa, que a nossa vida ganha outro significado. Pela última vez eu pergunto: quem quer abrir o coração para Jesus nessa noite? Nós já temos 3 pessoas aqui que abriram o coração para Jesus. Mais alguém quer abrir o coração para Jesus? Mais alguém quer fazer um concerto com Ele, quer voltar para Ele? Você murmurou contra o Senhor. Você disse que não ia crer mais. Você disse que não ia orar mais, que estava cansado. Essa noite é noite de você refazer a sua aliança com o Senhor. Você quer vir? Eu estou te esperando. Quer vir? Todos já têm esse concerto com Jesus. Nós vamos orar agora. Nós vamos fazer um clamor. Noite gloriosa, noite de libertação. Eu peço que a intercessão venha para frente. Toque nesses irmãos enquanto nós oramos. Toque, faz um toque declarando a libertação e a cura que vem do Senhor sobre eles. Em nome de Jesus. E a igreja pode levantar as mãos. Gente, é noite de festa. É noite de festa. É noite de glória ao nome de Jesus. Jesus está trabalhando aqui. Isso não é obra de homens, isso é obra dele. Vamos orar agora. Pai de amor, nós te adoramos, porque o Senhor veio trazer as boas novas aos quebrantados de coração. Pai querido, a tua palavra foi liberada, e nessa noite, como igreja, nós pedimos que o óleo do teu Espírito Santo alcance o inconsciente dos teus filhos, promovendo uma cura tão profunda
profunda, de maneira que toda a psique dessa pessoa seja transformada, seja curada. Senhor, liberta aqui de dependência medicamentosa, liberta de vícios, Pai, liberta, Senhor, da culpa que o Senhor falou nessa noite, liberta da culpa, liberta da vergonha, Pai, em nome de Jesus. Aqueles que estão amarrados, que não conseguem, Senhor, prosperar naquilo que fazem, em nome de Jesus, eu dou uma ordem agora que essas amarras sejam rompidas, em nome de Jesus. Correntes sejam quebradas nessa noite, tumores se desfaçam pelo poder do Espírito Santo de Deus que está aqui, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, recebe aqueles, Pai, que nessa noite abriram o coração para o Senhor. Senhor, derrama sobre eles a presença do Teu Espírito Santo. Pai querido, sela eles nessa noite, que no mundo espiritual eles sejam reconhecidos como Seus filhos. Nós os entregamos nas Tuas mãos, pedimos a Tua bênção sobre essas pessoas, que elas sejam transformadas para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus, amém. A igreja pode, por gentileza, falar um amém, mas aquele amém para estremecer o inferno, igreja. Oh, o poder de Jesus Cristo está aqui. Você pode glorificar o Senhor. Oh, Ele salvou, transformou, curou, está se movendo no nosso meio. Essa noite é noite de transformação. Você só não vai ser transformado se você não quiser. Fique envolvido nessa presença santa, porque o Senhor Jesus está aqui. A Ele a glória, a Ele a glória.